Você pode estar alimentando a sua ovelha do mesmo jeito a gestação inteira. E isso pode estar te custando o peso do seu cordeiro. A produção de leite e até mesmo a sobrevivência desse cordeiro, visto que cordeiros abaixo de 3 quilos têm maiores taxas de mortalidade. Hoje eu vou te mostrar o que realmente muda no terço final de gestação e como você deve ajustar a dieta para evitar esses prejuízos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal. Assim eu consigo manter esses vídeos gratuitos para você, ovinocultor. E o nosso propósito é de profissionalizar a ovinocultura. Mas para profissionalizar a ovinocultura a gente tem que começar lá da frente, profissionalizando primeiro os ovinocultores. Então já se inscreve e deixa o like aí. Bora pro vídeo. Mas a primeira pergunta que deve ser respondida: por que o terço final de gestação exige mais? Primeiro, o crescimento fetal é mais intenso no último terço. Então o feto ele cresce em torno de 70 a 80% no peso final. Então é a época da gestação onde o cordeiro mais cresce, onde ele tem maior crescimento muscular. Então a exigência dessa ovelha para manter esse cordeiro, para nutrir esse feto, vai ser muito maior. O segundo ponto é: aumenta a compressão do rumen. Como o cordeiro vai aumentar o seu tamanho, vai haver uma compressão ruminal. Sendo assim, vai ter um menor consumo voluntário dessa ovelha. É como se fosse uma bariátrica, né? Até essa ovelha parir. O animal ele não consegue consumir tanto. Sendo assim, a gente tem que nutrir melhor essa ovelha com alimentos mais nutritivos para que ela se mantenha o cordeiro e também realize a produção de colostro e de leite. E também uma fase crítica, como eu falei, para a formação do colostro e também da reserva corporal dessa ovelha. O melhor é que essa ovelha ela consiga parir com um score entre 3 a 3,5, não muito gorda, nem muito magra, porque o animal gordo tem dificuldade de parir. A ovelha deve parir com um score entre 3 a 3,5, justamente para ela conseguir manter uma boa produtividade de colostro, de leite e também da sua manutenção desse cordeiro. E o que acontece se você não ajustar a dieta? Primeiro você vai ter cordeiros mais leves, com menor vigor e vão ter assim uma menor chance de mamar, o que aumenta a taxa de mortalidade. Como eu falei no começo do vídeo, cordeiros abaixo de 3 quilos têm uma maior chance de mortalidade, são cordeiros mais fracos. Aumenta assim o risco de hipoglicemia nos cordeiros e hipotermia, consequentemente a mortalidade. Também nas matrizes ela reduz a produção de leite e colostro no pós-parto imediato, prejudicando drasticamente o cordeiro. E também tem o maior risco de doenças metabólicas. Se a ovelha estiver muito magra, tem o maior risco de hipocalcemia. E se a ovelha estiver muito gorda, tem risco de toxemia de gestação no pré-parto. Então, por isso que eu falei, nós não queremos nem ovelha muito gorda e nem ovelha muito magra. E como ajustar a dieta? Primeiro, manter um volumoso de qualidade, bem nutritivo. Aqui no Paraná, na região sul, normalmente no inverno a gente planta aveias e vem um pasto altamente nutritivo que auxilia essas matrizes bem na época do terço final de gestação. Se você é de outra região, o ideal é que você tenha pelo menos um estoque de uma forragem de qualidade, um feno de qualidade para oferecer para essas matrizes que estão gestantes. Aumenta a energia, inclua grãos nessa dieta, porque como eu falei, a ovelha no terço final de gestação vai consumir muito menos. E os grãos mais nutritivos vão auxiliar ela. Vai ser uma menor quantidade, mas junto com uma maior nutrição, com uma maior qualidade, essa ovelha vai conseguir se manter e não vai ter uma perda drástica de peso. E claro, um fornecimento fracionado e em coxo, de fácil acesso, com uma linha de coxo, comportando o número total de animais que você possui. Preste atenção muito na linha de coxo para os animais mais fracos conseguirem se alimentar também, porque assim os animais fracos não vão conseguir disputar o coxo e os mais fortes vão acabar consumindo todo o alimento. Então tenha uma linha de coxo compatível com o número de animais que você possui e não apenas compatível com o tamanho da baia que você possa oferecer para esses animais. Agora algumas dicas práticas para vocês. Primeiro separe as matrizes em lotes, gestantes, lactantes e secas, porque as dietas são totalmente diferentes. E se a matriz está seca, ela não precisa dessa dieta diferenciada
né? Tanto que ela, se ela estiver junto nesse lote, ela vai se tornar mais um custo, sendo que não é necessário. Ela está vazia, ela não precisa de um aporte nutricional. Então vai se tornar mais um custo, vai encarecer o teu sistema de produção. Tá? Observe o score corporal desses animais, evite tanto um animal muito magro como um animal obeso. Um animal obeso, se você avaliar que ele está com um score corporal bom, não há necessidade de suplementar tanto assim comparado a um animal que está magro. Lembrando, tem risco de ter toxemia da gestação se a sua ovelha estiver muito gorda, porque vai mobilizar ali corpos cetônicos e vai entrar em cetose. Então, não é indicado que a gente tenha matrizes gordas perto de parir. E analise a resposta do manejo. Então, a gente, avaliando o score corporal, FAMACHA, como que esse animal está, a gente consegue ter um histórico nesse período do animal, avaliando se ele ganhou peso, se ele perdeu peso e como que ele está indo. Né? Avaliando também o ubre, se está perto de parir. Né? Então, vai te auxiliar muito essa baixa no rebanho semanalmente, de 2 em 2 semanas, para você saber, né, como que estão indo os manejos que você anda realizando na sua propriedade. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor como alimentar suas matrizes no terço final de gestação, os problemas que podem aparecer no terço final de gestação, deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais criadores e assim profissionalizar toda a cadeia da ovinocultura, que esse é o nosso objetivo. E se você quer continuar aprendendo sobre manejo, nutrição e aumentar os seus resultados na ovinocultura, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas aulas.